Oi pessoal, eu sou a professora Adriana, estou aqui mais uma vez com uma aula de Química para o pessoal do J Explica. Vamos lá? Hoje nosso tema é estrutura atômica e tabela periódica. Bora lá! Para a gente começar a falar sobre a tabela periódica, é importante primeiro entender a estrutura atômica. Como é que ela é formada e como é que ela influencia na localização dos elementos na tabela periódica. Então, só para a gente começar, a gente já viu isso na aula anterior. Quem não assistiu, assiste lá. Então, o que a gente tem? Núcleo, e nesse núcleo a gente tem uma carga positiva, que a gente chama de prótons, e ele também é identificado como número atômico ou pela letrinha Z. Então, quando você vê a letrinha Z, número atômico e prótons, é a mesma coisa que a gente está falando da carga positiva do átomo. Dentro desse núcleo, nós temos também uma outra carga, que é uma carga que a gente chama de estabilização. Se a gente pensar nas aulas de física, a gente aprende que cargas iguais se repelem. Então, como é que a carga positiva vai ficar junto com carga positiva dentro do núcleo? Junto, então, com os nêutrons. Esses nêutrons fazem com que a carga positiva dentro do núcleo fique estabilizada. Além do núcleo, nós temos a eletrosfera. Essa eletrosfera está dividida em camadas, conforme o número de elétrons de cada elemento. Lembrando que o número de elétrons é a carga negativa do átomo. Então, para a gente fazer a massa do átomo, a gente tem que pensar que a maior parte do átomo está dentro do núcleo. Então, a gente vai chamar número de massa a soma do número de prótons ou do seu número atômico, mais o número de nêutrons. Então, a massa do átomo está praticamente dentro do núcleo. Então, a gente vai fazer massa, prótons mais nêutron. E se eu não souber o nêutron e souber a massa, eu consigo fazer nêutron, é a massa menos o número atômico, ou o número de prótons. Como é que a gente vai representar esses elementos, então? A gente representa sempre o X como se fosse um elemento qualquer, e em cima o número de massa, a gente representa por A, e embaixo o número atômico, que a gente representa por Z. Por exemplo, se a gente pegar o elemento sódio, Na, N maiúsculo, A minúsculo, ele vai ter o número de massa 23 e o número atômico 11. Com esses dois valores, eu consigo obter os outros números do sódio, ou seja, se ele tem o Z igual a 11, quer dizer que ele tem 11 prótons no seu núcleo. Se ele tem o A igual a 23, eu consigo saber quantos nêutrons ele tem. 23 menos 11, eu vou ter 12 nêutrons nesse átomo. E eu consigo saber quantos elétrons ele tem, porque um elemento neutro tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Lembra? A carga positiva tem que ser igual à carga negativa. Então, nesse caso, o sódio é um elemento neutro. Então, eu vou ter 11 prótons, 11 elétrons. Cada elemento tem o seu número de elétrons conforme o seu tamanho. E aí, esses elétrons estão divididos nas camadas K, L, M, N, O, P, Q, sendo que cada camada tem um número máximo de elétrons. A mais próxima do núcleo, que é a menor, tem 2, e quanto mais longe do núcleo, vai aumentando o número de camadas, com exceção da última camada, que é uma camada menos estável, e tem também 8 elétrons na sua última camada. Tá, mas como é que a gente vai dividir isso? Conforme o diagrama de Linus Pauling. Ele, então, pegou os elétrons e dividiu em subníveis. A gente chama de subníveis S, P, D e F. Sendo que o máximo de elétrons no subnível S são 2. O máximo de elétrons no subnível P são 6. E o máximo de elétrons no subnível D são 10. O máximo de elétrons no subnível F são 14. Fazendo essa distribuição eletrônica e pensando, na camada K, o máximo de elétrons são 2. Então, eu vou ter no subnível S, 1s. A partir daí, na camada L, o máximo de elétrons são 8. Então, eu vou dividir esse 8. Na camada S, com 2 elétrons, e na camada P, com 6 elétrons, somando 8 no final. Na camada M, o máximo de elétrons são 18.
E esses elétrons são distribuídos, então, em 3 subníveis. O S com 2, o P com 6 e o D com 10. 10, 6 e 8, 18. Na camada N, 4S, 4P, 4D e 4F. Então, eu tenho 14, 10, 6 e 2, somando 32. Na camada O, eu vou ter de novo todos os subníveis, para totalizar os 32 elétrons na camada. Na camada P, eu vou ter 6S, 6P e 6D, totalizando 18 elétrons. E na camada Q, eu vou ter 7S, que é o de 2 elétrons, mas com possível 7P, que alguns elementos já têm. O que é importante entender é que o 1 na frente, ou 2, 3, indica o número de níveis. Então, 1S indica que ele está no nível 1, o 2 no nível 2, e assim por diante. Então quer dizer que todos os elementos vão ter todas as camadas? Não, depende do número de elétrons de cada camada. Por exemplo, vamos pegar o magnésio. O magnésio ele tem número atômico 12. Consequentemente, ele vai ter o número de prótons 12. Então, ele vai ter o número de elétrons 12. Esses 12 elétrons têm que ser divididos nas camadas. Vamos dividir primeiro em subcamadas. Seguindo a ordem, vamos voltar. Essa ordem, ó, ele vem de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Então, vamos ao exemplo. Eu vou pegar 1S2, 2 elétrons, 2S2, 2P6. Até aqui eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, mas o magnésio tem 12. Então eu coloco mais uma subcamada, 3S2. Se eu somar os meus coeficientes das camadas, eu vou totalizar os meus 12 elétrons. E aí eu vou dividir ela em camadas. O 1 quer dizer a camada K com 2 elétrons. O 2 quer dizer a camada L, que vão ter 6 mais 2, 8 elétrons. E o 3 quer dizer a camada M, que terão 2 elétrons. Então, se a gente analisar o magnésio, ele terá 3 camadas, sendo que na última camada ele tem 2 elétrons, de camada de valência, que é a última camada da distribuição eletrônica de cada elemento, para que eles consigam formar íons. Então, o que quer dizer íons? A gente vai ter a perda ou ganho de elétrons. Então, nós temos primeiro os íons chamados cátions. Os cátions, eles têm a tendência de perder elétrons. Quando eles perdem elétrons, eles tornam sua carga positiva. Eles têm, então, um desequilíbrio entre o núcleo, que tem carga positiva, e o elétron. Lembra que até então, ele tinha o número de prótons igual ao número de elétrons. Quando eles tendem a perder elétrons, eles se tornam cátions. Então, o que acontece? Por exemplo, o sódio, ele tinha um elétron na última camada. Como ele vai perder de um elétron, ele fica com uma camada estável. O que é uma camada estável? Uma camada com 8 elétrons. Quando ele perde esse elétron, ele diminui então a sua carga negativa, tornando-se positivo para um elétron. Então, olha só a distribuição eletrônica do sódio. 1S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Esse 1 elétron, ele perde, tornando uma camada estável, ou seja, ele perde o elétron da camada de valência, ficando apenas com 2 camadas e tornando-se o íon cátion. Então, ele fica mais 1. Tá, mas por que 8 na última camada? Se a gente pensar na tabela periódica, os elementos que já têm camadas estáveis são os elementos com 8 elétrons, chamados de gases nobres. Esses gases nobres raramente reagem com outros elementos de outra tabela. Então, a gente chama que eles são o top da tabela. Então, todos os outros elementos perdem elétrons e ganham elétrons para tentar alcançar esse 8 elétrons na última camada, tornando-se com 8 elétrons numa camada estável. Além dos cátions, nós temos os ânions. O que acontece com os ânions? O meu cloro, ele tem 2,
4, 6, 7 elétrons na última camada. Então, para que ele perca elétrons é muito complicado, 7. Então, o que que acontece? Ele ganha um elétron de alguém e ele completa sua camada com 8 elétrons, tornando-se estável. Então, o cloro, que tem 17 de número atômico, teria a mesma coisa de elétrons, distribuindo. Então, nós teríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. A camada de valência é a terceira, que tem 5 mais 2, 7 elétrons. Ao invés dele perder um elétron, ele ganha um. Então, ele fica com uma camada, um subnível 3p6, e ele completa 8 elétrons na última camada. Como ele ganhou um elétron, ele tornou-se mais negativo. Então, ele fica menos 1. Eu posso escrever menos 1 ou mais ou menos apenas, que vai indicar a mesma coisa. Então como é que a gente vai representar tudo isso? Sempre os símbolos químicos a gente vai representar pela letra maiúscula, geralmente do seu nome em grego ou em romano. Então é importante entender que nem todos os elementos seguem a mesma linha que a gente entende, como o boro, por exemplo, que tem a inicial B. Quando eles tinham a mesma inicial, passou-se a se colocar então a segunda letra minúscula. Ela é importante porque ela vai nos diferenciar os elementos. Olha só, se eu colocar CO maiúsculo, é diferente se eu colocar o CO minúsculo. O CO maiúsculo me indica dois elementos, o carbono e o oxigênio, indicando o monóxido de carbono. O C com o O minúsculo indica o elemento cobalto. Então é importante colocar as letras maiúsculas e minúsculas conforme as suas representações. Vamos para a tabela periódica então. Sempre que a gente pensar numa tabela, é uma organização de dados que a gente pode consultar. Se ela é periódica, quer dizer que ela segue informações parecidas, que é o que acontece na nossa tabela periódica. Então ela é dividida em elementos. Cada elemento tem o seu número atômico. Então a tabela está organizada em número atômico dos seus elementos. Então olha só, o hidrogênio tem número atômico 1, então ele é o primeiro elemento da tabela. O hélio, lá do outro lado, tem número atômico 2, então ele é o segundo elemento da tabela. Depois vem o lítio, com 3 e assim por diante. Então a ordem é o número atômico de cada elemento. Também podemos dividir em metais, então nós temos os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, em metais de transição e não metais. Então nós temos os não metais, os verdes aqui, e a gente também tem os gases nobres e os elementos artificiais. A gente chama da linha de metais de transição dos actinídeos e os lantanídeos. Mas o que é importante a gente entender? Ela divide-se também em período, que são as linhas. E essas linhas, elas indicam o quanto de camadas cada elemento tem. Então, os elementos da primeira linha têm uma única camada. Os elementos da segunda linha terão 2 camadas. E os elementos da terceira linha, 3. E assim por diante. Além das linhas, nós temos os grupos ou as famílias. Nas famílias, eles estão organizados pelo seu número de elétrons na última camada. Então, todos os elementos do grupo 1 têm um elétron na última camada. Todos os elementos do grupo 2 terão 2 elétrons na última camada e assim por diante. Teremos exceções nos elementos de transição, mas a gente vê isso mais para frente. Outro que é importante são os gases nobres. Então, se ele tem 18, ele terá 8 elétrons na última camada. E a gente também divide em algumas famílias. Nós temos, então, a família 1, que é a família dos metais alcalinos, com exceção do hidrogênio, que ele passa a ser um não metal. Repare que ele é verdinho, assim como os outros não metais. A família 2, que são os metais alcalinos terrosos. Por que eles são divididos assim? Porque eles têm propriedades químicas parecidas, por isso eles são agrupados próximos e na mesma família ou mesmo grupo. A família 13, ou o grupo 13, é o grupo do boro. Por que a gente fala do boro? Porque ele é o primeiro elemento da nossa família.
A família 14, o do carbono, que é o primeiro elemento. A família 16 são os dos calcogênios, ou seja, todos esses elementos têm as mesmas propriedades químicas de calcogênios. Os halogênios, que são os elementos da família 17, flúor, cloro, bromo e iodo, eles serão também características específicas, e os gases nobres. Do mesmo jeito que foi organizado, eles têm também a organização em subníveis. Então, quer dizer, a família 1 e 2, identificado antigamente como 1A e 2A, terão apenas o subnível S. Os elementos de transição aqui no meio terão o subnível D, até o subnível D. E essa aqui terá um subnível até o P. E os lantanídeos, que são os maiores elementos, terão até o subnível F. O que indica, então, uma tabela periódica? Quer dizer que as propriedades deles são propriedades periódicas. Elas se repetem para os elementos daquela família ou daquele grupo. Então, a primeira propriedade periódica é o nosso raio atômico. O que é o raio atômico? Como não tem como medir a eletrosfera, porque ela não tem massa, eles pegam o raio atômico como a distância entre dois núcleos, que é um raio aparente. Se a gente analisar a tabela periódica, esse raio ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, se a gente pensar, o maior raio atômico vai estar nesse cantinho aqui, ó. Provavelmente o frâncio e o rádio têm raios maiores do que os que estão do outro lado. A segunda propriedade periódica é a energia de ionização. O que é a energia de ionização? É a energia que o elemento tem e que é necessária para retirar um elétron de um átomo. Então, é a energia que ele tem para perder ou ganhar elétrons. Olha como acontece na tabela periódica. Ela vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Quer dizer que o meu elemento mais forte, que tende a perder ou não elétrons, é o hélio, é o primeiro aqui de cima, o elemento com maior energia de ionização. A próxima propriedade periódica é a afinidade eletrônica. Quantidade de energia liberada quando um átomo, no seu estado fundamental, recebe um elétron. Então, geralmente isso vai acontecer com os não metais, porque quem recebe elétrons são os não metais. Então, olha só o lado que ele cresce. Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Outra propriedade periódica, uma das mais importantes, é a eletronegatividade. Essa aqui é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para si. Então, quanto maior a sua eletronegatividade, mais reativo esse elemento vai ser. Então, pensa assim. Se ele cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, com exceção dos gases nobres, o meu elemento mais eletronegativo da tabela, vamos olhar? Vamos olhar na tabela? Olha só, o mais eletronegativo é o flúor. Então o flúor ele tem uma eletronegatividade tão grande que ele consegue reagir com muitos elementos da tabela e é só chegar perto dele que ele reage. Voltando então na eletronegatividade. Então, é ela que vai identificar o quanto um elemento vai interagir com o outro. É isso aí. Para vocês saberem mais sobre os elementos da tabela, acessa lá. Se vocês clicarem nos elementos, vocês vão ter todas as informações sobre ele. E é legal para saber a sua distribuição eletrônica, o seu número de massa, toda essa parte de distribuição eletrônica aparece aqui, ó. E aqui o número atômico, o elemento, e você fica sabendo mais sobre aquele elemento. Clica lá, é legal. É isso aí, galerinha. Para mais informações, se inscreve lá no canal, dá o joinha aí, se foi bom o vídeo, participa do grupo do Telegram. Agora é hora de treinar. Lá no Telegram tem a nossa apostila. Bora treinar? Valeu, até a próxima.